Fala galera, Gisele Santos, mais um Hopper TV e hoje nós vamos conversar com a Thaline Costa, ela é médica do esporte responsável pelo Instituto Olímpico, também médica no Corinthians, né? Sim. E nós vamos abordar um assunto hoje que talvez tenha sido um dos mais abordados aí no ano passado e continuando esse ano. Nós vamos falar sobre a palavra do ano, que é imunidade. Nós vamos bater uma bola aqui, nutrição, a parte médica, a parte com a nutricionista, tirar as principais dúvidas de vocês. E a Thaline tem muito a nos falar, tem muita coisa boa para nos oferecer. E eu vou começar primeiro agradecendo, né, por você estar participando aqui do nosso Hopper TV. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu quero então começar com a pergunta que não quer calar. Primeiro, muito se falou em imunidade, né, no ano passado e consequentemente nesse ano também. O que é imunidade, né? Porque eu acho que muita gente falou essa palavra sem exatamente saber o significado da palavra imunidade. O que seria um sistema imune? O que seria imunidade? Vamos lá, primeiro agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês e vamos lá, né, discutir esse tema tão importante. A imunidade é a defesa do organismo. O nosso corpo produz uma série de células responsável pelo reconhecimento de corpos estranhos e aí isso desencadeia uma série de reações no corpo responsáveis, né, pela criação de uma defesa. Então, pessoas imunocompetentes, né, que são as pessoas com uma imunidade boa, normalmente os pilares que garantem uma boa imunidade é alimentação, exercício físico, uma boa saúde mental e também recuperação, né? E aí isso daí tem bastante tema para conversar a respeito de atletas e sono, né? Então entra também nesse grande rol recuperação. Então assim, a gente já consegue avaliar que a imunidade, ela não vem de um fator apenas, né? Então não é assim, é só me alimentar bem, mas o meu sono tá em déficit, ou então eu durmo bem, mas eu não me alimento bem. A prática de atividade física é algo que a gente sempre as pessoas têm muito essa dúvida. Praticar atividade física pode melhorar a sua imunidade ou pode diminuir a sua imunidade? Como que fica o sistema imune? Levando em consideração atleta, praticante, né? Os dois lados. Perfeito. Isso é uma boa discussão literária, porque ficou bem conhecido agora recente. Pode ou não pode treinar forte? Será que treinando forte vai cair a imunidade? Aí eu vou ficar mais exposto? Como é que vai funcionar isso? Então, isso daqui já tem bastante estudo. Claro que ainda está sendo desenvolvido cada vez mais estudos, ainda mais agora, né, nesse cenário que a gente está vivendo. E o que a gente tem pessoas sedentárias, elas têm maior risco de adoecimento, bem como as pessoas que são submetidas a uma alta carga de treinamento sem o preparo adequado. E aí que entra o X da questão. A gente está discutindo sobre o preparo adequado. Então, atletas profissionais ou pessoas amadoras que já tem o hábito de fazer um treinamento em alta intensidade, não teve uma interrupção no período, elas estão imunoprotegidas. Sim, de fato tem uma alteração imune transitória e isso não ameaça a longo prazo o adoecimento. Porém, as pessoas que sempre treinaram forte, passaram por um período de destreino, e aí retornam com alta intensidade ou treinam de uma forma exagerada, sem um controle de carga adequado, essas pessoas ficam com a imunidade comprometida. Ao voltarem para o treinamento. Exatamente. Isso vale também para o sedentário. Então, uma pessoa que de repente... Porque o que aconteceu também é que com esse cenário, muitas pessoas se alertaram quanto à prática de atividade física. Pessoas que nunca tiveram interesse, acho que muita gente aqui se identifica, nunca tiveram interesse em fazer uma atividade física, mas passaram a ver a importância de praticar uma atividade. Ou seja, elas são pessoas sedentárias e de repente agora resolveram praticar atividade física. Vamos supor que essa pessoa que era sedentária resolve praticar uma atividade física e passa por um período mais difícil aí, né? Pensando no cenário em que estamos vivendo. Tem que parar de fazer atividade. Começou a treinar tem um mês,
nunca tinha treinado, começou a treinar tem um mês e de repente tem que ficar aqueles 14, 15 dias ali parada. Essa pessoa, a imunidade dela, ela vai estar muito diferente de um praticante de atividade física há mais tempo, então realmente ela tem que parar de treinar? Sim, o que a gente tem é que as pessoas que já têm essa carga de treinamento construída, elas vão conseguir ter uma melhor resposta imune do que, por exemplo, pessoas sedentárias. Então, o grande problema sempre está nos extremos, né? As pessoas que não fazem ou que fazem em excesso. Sim, sim. E eu sempre falo, o que é treinar muito? Treinar muito é muito relativo. Então, depende para quem, né? quem? De quem nós estamos falando, e né? como é que essa carga está sendo planejada pelos profissionais de educação física. Então é muito importante a gente pensar, primeiro, né? Que bom que trouxe essa lição que a gente tem que se movimentar, tem que fazer exercício físico, a sociedade precisa. Então, como médica do esporte, e você também, sim, como nutricionista, eu acho que a gente... E você participou de alguns estudos, né, relacionados a isso? A gente fez um estudo muito grande, e muita gente do CrossFit também participou, porque eu sou do CrossFit, a respeito da saúde mental e como é que aconteceu, né, nesse período o impacto ao longo do último ano. Então a gente viu que de fato tem uma associação direta com a interrupção ou redução de exercício com um desequilíbrio mental, com mais tendência à depressão e ansiedade, por exemplo, tá? Então isso daí é fato, a gente tem que fazer exercício físico. Não necessariamente a gente precisa se tornar atleta, sim, mas tem que se movimentar. Então, e mesmo nos períodos, claro, uma coisa é afastamento médico e realmente não pode se exercitar durante 14 dias, 10 dias. Então, durante esses 14 dias aí, que são os dias indicados, né, de fazer a pausa, a indicação, independente do histórico do indivíduo, mesmo ele sendo um atleta ou ele sendo um praticante, ele tem que ficar parado. Isso. O ideal é não treinar mesmo. Exatamente, porque existe um risco quando a gente está portando um vírus de miocardite. Esse vírus ele pode, por exemplo, se instalar no coração e aí causar miocardite. Isso tem acontecido com relativa frequência e os estudos têm mostrado em pacientes internados mais frequente ainda. Sim. Então, por isso que é importante ficar sem uma carga de treino elevada e respeitar o afastamento médico do período para evitar o risco de uma miocardite que às vezes vai afastar o atleta durante 6 meses. Sim, sim. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Então isso não exatamente tá diretamente ligado à imunidade, né? Exato. O fato de não poder treinar durante esse período. Exato, e sim os riscos. Mas é claro, se a gente pensar em qualquer forma de infecção, o seu corpo está trabalhando para combater aquela infecção. Então, nesse cenário, em nenhum dos vírus ou doenças faz sentido treinar com alta intensidade. É treinamento leve, pensando em reparação mesmo. Eu acho que de certa forma é como se você deixasse o seu corpo disponível para combater o que ele realmente tem que combater naquele momento. Exato. E não ter essa distração com o treino, com a atividade física, né, com estar em alta intensidade. É o descanso mesmo, né? Para que o seu corpo possa ser desviado somente para esse combate. Exato, né? E muito importante também manter uma boa alimentação, porque a gente percebe, né, e eu acho que vale a pena comentar também sobre isso, que às vezes a pessoa destreinada, destreinando, né? Quando ela tá afastada, ela entra num estado de ansiedade e aí começa a comer muito mais, procurar os alimentos errados, né? Exatamente. E aí vai comprometendo toda a resposta do corpo. E o alimento, quando a gente fala em imunidade, né, não precisa nem ser médico e nem nutricionista para a gente poder ter essa certeza. Isso é um negócio que tem que estar na cabeça de vocês. A alimentação, ela tem um papel muito importante para o nosso sistema imune. Óbvio que a alimentação sozinha, né, ela não vai te salvar da mesma forma que um alimento isolado não vai te salvar e não vai aumentar a sua imunidade. É um contexto, né? Então, assim, é o shot, é legal você ter o shot no seu período da manhã, mas não vai adiantar você acordar, tomar um shot antioxidante com limão, com glutamina, com extrato de própolis e o seu dia inteiro tá em desequilíbrio. Tanto desequilíbrio nutricionalmente falando, como o estresse, como a própria doutora citou aqui,
a falta do sono. Então é um contexto, né? Quando a gente fala em imunidade, não existe assim, é isso ou aquilo, é tudo, né? Você equilibrar de todas as formas, Perfeito. Para todos assim os esportistas, atletas que eu converso, eu falo exatamente isso, são os pilares de saúde. Né? E às vezes as pessoas elas estão buscando os caminhos curtos sem trabalhar a base. E a base é justamente isso que a gente está conversando. Eu costumo falar que assim, as pessoas estão buscando colocar a cereja antes do bolo estar pronto. Bem isso. A cereja não vai fazer sentido se o bolo não tiver bonitinho pronto. Então assim, o shot, o suplemento, ele é a cereja do bolo, que óbvio, entra ali, né, no que compõe a sua saúde, mas o bolo precisa estar pronto, ele precisa estar bonito pra gente poder conseguir colocar a cereja, Exato. né? Até entrando um pouco na questão agora de suplementos, existem suplementos que são mais eficientes para o aumento de imunidade, então assim, ômega 3, as vitaminas, vitamina C, vitamina D, muito se falou também na vitamina D, né, na importância da vitamina D para a imunidade. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? A vitamina D, ela foi bastante discutida, né, nesse período. E aí virou uma loucura, todo mundo atrás de vitamina D. Todo mundo tomando em doses, às vezes, elevadíssimas. E a gente falando, ai meu Deus. O que é muito importante? A discussão também beira ao redor do equilíbrio. Se a pessoa tá com bons níveis de vitamina D, não faz sentido ela achar que ela precisa ficar tomando em hiperdose, ou seja, num nível suprafisiológico, como isso fosse representar mais defesa para o corpo. Tipo, eu quero ter 3 vezes mais porque eu já me garanto. Exato. E na verdade, não, né? Não, e é até perigoso para a função renal. Então, eu sempre falo, tem que ter um segmento e uma indicação para usar suplementação. Ou é a mesma coisa, eu quero aquela lista imensa de suplementos, e aí, como é que você está comendo? Então, a gente sabe também sobre suplementos, os que têm mais evidência científica, né? O whey protein, o carboidrato, como carboidrato. E o carboidrato, tá pegando o gancho da doutora, que o que aconteceu nesse período, muitas pessoas ganharam peso, né? Por estarem mais em casa, gastando menos energia, até por conta de ansiedade também. E aí agora voltando, né, com essa volta, a primeira coisa que vem na cabeça eu vou diminuir o carboidrato, eu vou diminuir minhas calorias, e o carboidrato tem uma função muito importante. Eu falei isso no outro vídeo, no vídeo que nós fizemos com a Vivi, pro sistema imune também. Perfeito. Né? A gente se apega muito à vitamina, os shots, e a gente esquece do básico, básico. A importância que ele tem pro nosso sistema imune. Exatamente. O que eu sempre também falei nesse período para as pessoas nada de inventar restrições nesse momento, porque déficit energético vai comprometer o sistema imune. Então, é isso, treinamento, né, exagerado, uma alimentação desbalanceada. Aí a gente tá discutindo de fato. A suplementação de forma exagerada também, exatamente. Né? E a glutamina, né? Que foi muito também falado ao longo desse ano de aumento de imunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, baseado em evidências, né? No que você acha importante pra gente saber sobre a glutamina. A glutamina, ela é estudada e tem pouca evidência científica até o momento. Isso é sempre importante também, né? Que aí em medicina esportiva os estudos... Cada dia é um negócio novo, Exatamente. Então, até o momento não tem uma alta comprovação científica, mas a gente sempre gosta de trabalhar, né, os conceitos sobre individualização de prescrição e levando em conta a crença das pessoas, né? Será que faz mal? Não faz mal. Se não faz mal, tudo bem tomar se você acredita. Você consegue colocar isso na sua vida sem representar um peso financeiro maior do que o que você pode arcar? Sim, legal. Então, se você acredita, tudo bem, mas tem que ter essa transparência na tomada de decisão. Não tem uma evidência científica que se você tomar a glutamina, vai ter uma melhora ou um aumento da imunidade. E aí volta as discussões para a base. Uma coisa são pacientes que possam ter um déficit imune, que aí são pacientes que não são imunocompetentes. E aí ter algumas recomendações diferentes da população em geral. Mas se a gente pega, né, a população normal, né,
normal. No Se geral, a gente né? pega exatamente a população imunocompetente, a gente sabe que não tem evidência científica no uso desse suplemento. Sim, não, e a gente volta àquela discussão de que mesmo que houvesse essa evidência, não seria a glutamina, né, de forma isolada, que aumentar a imunidade. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, essa questão da crença mesmo, porque eu estava contando para ela que às vezes eu falo pro meu paciente, olha, não precisa glutamina. Ah, mas eu tirei a glutamina e eu senti que o meu dia, eu fiquei mais cansada. Então volta a glutamina, né? Que são perfeito. as crenças. Não vai fazer mal, então a gente tem que levar em conta, não é um suplemento que vai te fazer mal, mas talvez, porque a gente tem hoje de evidência, também não é algo que vai ser um plus, mas se tá te fazendo bem, se é o que tá te deixando mais disposto, e muitas vezes ter esse shot ali no período da manhã é o que faz a pessoa querer ao longo do dia se manter de uma forma mais saudável, né? Porque a primeira atitude que ela tem no dia é o shot. Então isso faz com que naturalmente ela, já tomei um shot de manhã, por que eu vou jogar tudo pro alto agora, né? Então, poxa, é o psicológico ali que tá funcionando e que tá te trazendo um benefício. Então, se não vai te fazer mal, continua, né? Perfeito. E é exatamente essa ideia, que às vezes quando a pessoa acorda já dentro da regra, né? Exatamente. Ela vai manter bons hábitos e sustentar ao longo do dia. Existe uma tendência muito grande, né? Ao longo do dia, ela manter aquele equilíbrio ali, né? Perfeito, exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o treino, né? Então, assim, existe uma diferença de cuidados que a gente tem que ter com o treino coletivo. Você trabalha no Corinthians, então você tem esse lado aí do coletivo. E no CrossFit, que é coletivo, mas ao mesmo tempo é individual também, né? Porque você faz a aula ali em grupo, mas é cada um fazendo o seu treino, diferente do futebol. Você vê uma diferença em relação a cuidados mesmo, com imunidade, com saúde, com preparos antes da atividade? O que você poderia citar pra gente de principais diferenças? Tá, perfeito. Bom, os pilares que são trabalhados são sempre os mesmos, pensando em performance, em saúde, a base é a mesma, e os cuidados, o que são sempre importante a ser discutido, que é o que é para todo mundo, né? Lavar as mãos, fazer o uso de máscaras e seguir, de preferência, o distanciamento social, o distanciamento entre as pessoas. Quando a gente pega o esporte coletivo, né, por exemplo, o futebol, elas jogam sem máscara e estão sempre o tempo inteiro, né, juntas, esporte também de contato. Só que aí as regras para a gente poder fazer isso e ter essa permissão governamental são diferentes, porque as atletas elas vivem dentro de um sistema relativamente mais isolado, que a gente chama de bolha, faz as testagens 2 vezes ou 4 vezes por semana. E isso inclui um PCR, também o teste rápido em dia de jogo, por exemplo, mas as orientações padrões são as mesmas para todo mundo. Igualmente, quando a gente vai pegar dentro de uma academia ou box, né, os cuidados devem ser esse também: distanciamento, máscara, lavar as mãos e limpeza dos equipamentos. Isso no Corinthians também. Cada atleta é responsável, depois de fazer a preparação física dentro da academia, a fazer toda a higienização de tudo que a pessoa usa. Sim, então, esses tipos de cuidados são os principais para serem tomados para evitar contaminação. Ótimo. Esse é um cuidado, assim, que é o geral, e eu acho que é muito importante também a gente citar, do autocuidado, né? Da pessoa se conhecer mais, de ter, assim, noção de quando vê que de repente tá um pouquinho mais cansado que o normal. Eu acho que é o momento da gente se olhar mais também, né? Porque a gente fica muito dependendo de, eu vou treinar, mas eu quero que todo mundo esteja usando máscara e eu quero que todo mundo esteja sempre lavando as mãos, mas se olhar também. Tô um pouquinho mais cansado que o normal, tô sentindo mais sono que o normal. Se observar, nós já sabemos quais são os sintomas, né? Então, olhar mais para si é importante também, né? Perfeito. Eu penso não só, né, visando ou buscando você se reconhecer, eu acho que eu tô com algum problema. Será que é falta de recuperação? Será que isso pode ser consequência de uma infecção? O que está acontecendo? Será que é o meu sono? Será que é a minha alimentação? Perfeito. E eu sempre gosto de falar isso. A recuperação é tão importante quanto o treinamento. Então, isso tem que entrar na cabeça de todo mundo.
Eu concordo demais o tempo todo. Enfim, a gente tem que equilibrar, porque as pessoas elas não querem parar, multitarefas, todo mundo sobrecarregado, principalmente dentro do mundo de atletas amadores, porque as pessoas elas treinam, elas trabalham, às vezes têm filhos, enfim, para cuidar, então é um cenário de sobrecarga. Aí o que a pessoa faz para dar conta de tudo? Eu vou tirando o sono. E sem uma Durmo boa... menos, vou dormir menos. Exato. E eu quero continuar acordando às 5 da manhã para treinar. Então, as pessoas vão reduzindo uma coisa que não deveria reduzir. Exatamente. Porque entra nos pilares de saúde que a gente tem conversado aqui o tempo inteiro. Não, eu concordo demais. Eu sempre falo para as pessoas que querem competir, né? Os atletas, eu atendo muito pessoal do CrossFit, eu falo, gente, o sono... a gente costuma falar isso na nutrição esportiva, né? Vocês já devem ter me ouvido falar isso várias vezes. Se ele não fosse tão fisiológico, ele seria considerado um doping, né? De tanta diferença que faz a pessoa que consegue dormir melhor. Vocês não têm noção dos benefícios que o sono pode trazer. E é isso, exatamente o que ela falou. A gente sempre deixa o sono para depois. Eu quero assistir alguma coisa, depois eu durmo. Tudo a gente vai deixando o sono pra depois, né? Eu vejo até com alimentação as pessoas costumam se preocupar até mais com o sono. Exatamente. Eu abro às vezes caixinha de pergunta, eu falei isso hoje, eu falei, gente, não vem uma pergunta de sono? Vocês não querem saber nada sobre o sono? Adoro falar sobre sono. Eu gosto de falar sobre sono também. Porque quando eu consigo colocar na cabeça da pessoa a importância, ela fala, caramba. E às vezes quando ela começa a dormir melhor, ela tá se sentindo melhor e ela não sabe nem de onde que tá vindo. Por que eu tô me sentindo melhor? Como eu continuo comendo do mesmo jeito? É o sono. Exato. Então dá uma diferença muito grande. É muito importante a gente citar isso, né? Exato. Que ninguém pergunta, mas a gente quer falar. E dentro da... Exato, é exatamente isso. A gente insiste, fala. Eu sei que vocês não queriam saber, não era isso que vocês estavam esperando então, aqui. Durmam. Mas durmam, que traz benefícios incríveis. E dentro dessa ideia de recuperação, também é importante falar, né, do controle de carga de treinamento. E aí as prescrições feitas pelos profissionais de educação física de envolverem os momentos de recuperação. Não pode ser a pancadaria todos os dias. E aí entra o outro lado, o profissional, exatamente. O profissional da educação física. E muitas vezes os atletas, ou mesmo do CrossFit, falam, o treino tá fácil hoje, eu vou aproveitar e colocar mais carga. E acaba... De não respeitar, né? De não respeitar. Então, de ter isso bem controlado e bem prescrito, obviamente, pelos profissionais de educação física, né? E entender que os momentos de recuperação, regenerativo, fazem parte da periodização do treinamento. É claro que tem que ter estímulo intenso se está ali com o objetivo de gerar performance, mas tem que também saber tirar a carga nesse espectro de garantir uma boa recuperação e regeneração para que possa aumentar a performance depois. Perfeito, não, porque tudo vai se basear na recuperação. Se você quer emagrecer, quanto mais rápido você se recupera, melhor você consegue treinar e você vai colaborar com o seu emagrecimento. Se você quer performar, quanto melhor você se recupera, mais você consegue se doar ao treino e maiores as chances de você conseguir performar. Então, a recuperação é o segredo. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Eu te preparo para você se recuperar bem. O resto é consequência. Sua performance, seu ganho de massa muscular, o seu emagrecimento vai ser uma consequência de uma boa recuperação. Perfeito. E parece na sociedade moderna que é proibido. Você se sente culpado em descansar ou pegar mais leve. Eu tô descansando, eu tô deixando de aprender, eu tô deixando de evoluir. Muito pelo contrário, você só tá ganhando quando você tá se recuperando. Na verdade, o ganho vem na recuperação. Perfeito. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Com certeza tá contribuindo muito com o nosso canal e sanando todas as dúvidas aí em relação a esse período em que estamos vivendo. Parabéns pelo seu trabalho e aproveitar para parabenizar todos os médicos, né? O trabalho de vocês sempre foi muito valorizado, mas eu acho que agora mais do que nunca vocês realmente são especiais. Agradeço. Você tem algum recado para deixar para a galera, uma última mensagem aí que você acha importante? Eu gosto sempre de falar isso também, que eu fiz um curso de Mindfulness justamente pensando em saúde mental. E a minha professora falou uma frase muito legal que eu até gosto de reproduzir: descanse antes que você se canse. Então, entra muito nessa ideia. Perfeito. E cuidar sempre do básico. Cuida do básico porque isso vai garantir uma boa saúde. Boa saúde inclui uma imunidade boa também.
Então, é isso. A conversa hoje foram sobre pilares de saúde. Exatamente. Então, Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado também. Até o próximo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Muito obrigada pelo convite.